E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pasmem. Se der tudo certo, 5 matérias. Da mais relevante a irrelevante, tá? Só que a irrelevante não é que não tenha valor. Ela não tem aquele valor para ser matéria principal, mas tem sua relevância, tem sua importância. Por isso que eu quero trazer. Mas se der tudo certo, vou trazer, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com a pauta para a gente não perder tempo. Primeira matéria. A hipocrisia da China. Tá? A China está criticando os americanos ali, criticaram os americanos. Eu vou trazer isso para você. Tá? Segunda matéria. Os aumentos dos salários reais são negativos no Japão. Tá? Só que eles deram uma importância para os trabalhadores temporários. Então, no caso, quem é Haken, etc. Haken, Arubaito, part-time, etc. E é o que a grande maioria dos, como é que fala, dos estrangeiros aqui no Japão. Então eu vou trazer isso para você, já para você ficar ciente da situação real do Japão, e sem firula. Tá? Terceira matéria. Os lucros operacionais da Toyota caíram. É uma coisa que já era, como é que se diz assim? Já estava estampado isso. Os caras estavam camuflando. Porque não tinha como a Toyota fazer aquele monte de parada e continuar tendo lucro. Não faz sentido. Uma fábrica que está dando lucro da forma que eles falaram que estava dando lucro, não pode ter parada. E eles faziam altas paradas. Quem trabalha na fábrica da Toyota sabe do que eu estou falando. Então, vira e mexe dava paradas na linha de produção e etc. Então, é estranho, pô, pra caramba. Tá? Quarta matéria. Aumentou o número de pessoas no Japão que estão pedindo ajuda do governo para dinheiro emprestado. Tá? Porque não estão conseguindo pagar as contas. Então elas estão pedindo ajuda nas prefeituras. Ó, meu, me socorre que eu estou sem grana. Me socorre que eu estou enforcado. Tá? E a quinta, última matéria é um novo método de fazer geração de energia geotérmica, tá? Que eles chamam de circuito fechado. Isso pode ser bacana, isso pode virar o jogo. Tá? Até porque o Japão... Eu não sei por que o Japão ele gasta tanto com energia nuclear, sabendo que a energia nuclear é uma bomba para ele, porque você viu o problema que deu em Fukushima. E os problemas que quando dão, você vê que leva mais de 10 anos. E ainda não são 100% sanados em 10 anos. Tá? Tanto que tem partes ainda que tem a parte radioativa lá. Mas como eles falam que é menor, então não é nocivo à saúde, mas ainda tem. Só que não é nocivo à saúde, diz a lenda, tá? Só que é aquela velha história. Da onde você vai acumulando, chega uma hora que o troço pipoca. Tá? E ainda tem esse tipo de problema, Fukushima tem. Tá? Não passou. Só que para poder dar aquela amenizada, eles falaram, não, tem a radioatividade, mas não ao nível de fazer mal à saúde. Só que se a pessoa vai para lá, continua tomando pancada radioativa direto, uma hora vai afetar, né? Então, em vez deles usarem a energia geotérmica, que você vê que o Japão tem vulcão no país inteiro. Então, dá para ele usar a energia geotérmica para fazer, como é que fala assim? Energia para ele. Mas ele faz isso? Não faz. Ele prefere gastar dinheiro com petróleo, ele prefere gastar bilhões com petróleo, com gás natural, do que gastar fazendo buraco para poder fazer a energia geotérmica para ele. É burrice? É burrice. Olha para você ver o tamanho da burrice do que eles falam que é esperteza, porque a usina, como é que se fala? A usina nuclear, ele gera detritos. E aqueles detritos, aquele lixo, é radioativo. E ele não pode ser jogado em qualquer lugar. Então eles têm que determinar um certo ponto que eles possam ser descartados. Uma grande maioria desse lixo radioativo do Japão, ele é mandado para fora do Japão. Ele não fica no Japão, porque o Japão não tem espaço. Tá? Ele é mandado para fora, só que nisso ele tem que pagar. Então você vê que o Japão tem cada vez mais gastos com coisas assim que ele... É burrice, porque se ele tem a energia geotérmica a favor dele, por que ele não gasta com isso? Não, ele tem que pagar para jogar lixo para fora. Porque aqui não tem território. Só para você ver o tamanho do problema.
Você vê que tem a usina de Fukushima. Eles estão tentando fazer o desmantelamento da usina, eles estão tentando limpar o fundo ali para poder tirar os detritos lá, e aqueles detritos estão radioativos. Só que ele não conseguiu achar lugar nenhum para poder depositar, para poder mandar para fora. O povo falou: não, não quero isso. Aí o que aconteceu? Eles tiveram que dar uma solução aqui dentro. Então, se eu não estou enganado, é pro lado de Aomori ali. Eles entraram numa negociação ali com a prefeitura de Aomori ali, tá? E estão mandando para lá esse lixo radioativo. Só que é tenso. Tanto que quando teve o problema da terra radioativa ali em volta da usina ali de Fukushima, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram espalhar essa terra pelo Japão inteiro. O governo queria mandar para o Japão inteiro. As prefeituras: não, aqui você não vai mandar esse troço não. Aí, se eu não estou enganado, eles conseguiram pegar uma parte dessa terra, mandou para Tóquio e falou que essa terra era segura. E depositaram lá em Tóquio. Em que parte de Tóquio? Eu não sei. Tá? Que eles não falaram na matéria. Mas isso já tem um certo tempo, tá? Não é de agora. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Às vezes você pode estar andando num lugar lá cheio de terra radioativa ali pro lado de Tóquio, ele não tá sabendo, tá? Mas vamos à matéria aqui. Antes de começar, você vê que é uma introdução de 6 minutos. É muita coisa, né? Me desculpe, Sumacei, tá? Mas antes de começar, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você receber a notificação de vídeo aqui do canal. Tá? Então vamos começar aqui pelas hipocrisias. Antes de começar, deixa eu só fazer uma atualização. O Canadá, ele tinha dado uma voadora de 2 pés nos Estados Unidos por causa das, como é que se fala assim, das taxas do Trump. Aí depois que ele viu o que o México fez, que não sei o que, o Canadá voltou atrás. Ele deu uma de humilde agora. Não, nós vamos fazer o que você quer, que não sei o que. Porque eles viram o problema que ia dar na parte da taxação. É que muita gente desconhece. Mas os Estados Unidos, ele é muito consumista. Então ele compra muito. Então se mete essa taxação nos outros países, o que acontece? Vão deixar de comprar. E as empresas que fizeram, como é que se fala assim, aporte nela para poder ter crescimento, para poder ajustar aquela quantidade de pedido, não vai ter. No caso assim, eles fizeram o aporte, mas não vai ter esses pedidos. Então o que vai acontecer? Prejuízo. Então, para evitar isso e uma outra série de problemas, que se eu fosse elencar aqui ia dar umas 2 horas de vídeo, é melhor você pisar no freio. Não, vamos ser um pouco mais assim, como é que fala assim? Ter um pouco mais de jogo de cintura. O Canadá fez isso, o Trudeau deu para trás, como é que fala assim? Arregou. Por mais que se fala, não, o Canadá não arregou, não. O Canadá arregou. Porque eles viram que o tamanho do problema, só que eles viram que outros países estavam sendo um pouco mais diplomáticos do que querer dar uma voadora de 2 pés. É igual que eu vou trazer isso para você agora da China. Tá? Se o governo chinês me ver isso aqui, ele vai mandar alguém me matar, vai vendo. Isso aqui saiu na NHK. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China criticou duramente o governo Trump por impor tarifas adicionais às importações da China e disse: o que é necessário é um diálogo. Eu vou até ler naquele tom assim, mais romântico, assim, porque a hipocrisia, nossa, isso me dói os olhos, até para ler. O que é necessário é um diálogo e uma consulta igualitários, não tarifas adicionais unilaterais, indicando o desejo de resolver a questão por meio do diálogo. Só que, quando é para invadir Taiwan, eles estão lá fazendo a pressão do caralho, desculpa o termo, porque não tem outra palavra, em cima de Taiwan. Aqui no Japão, eles mandam um navio invadindo perto da ilha Senkaku direto. Vê se tem negociação. Não tem. Filipinas, eles estão enchendo o saco dos filipinos direto. Tanto que os filipinos falaram: se você parar com essas merdas que vocês estão fazendo, a gente devolve os mísseis que nós compramos dos americanos. Caso contrário, não. Então você vê que uma boa parte da Ásia já está se voltando contra a China. Por causa desse tipo de hipocrisia. Quando o Trump ele meteu as taxas na China, o que a China fez? Ela foi lá,
foi na Organização Mundial do Comércio ali, já fez uma queixa, já foi lá, já meteu tarifa para tudo quanto é lado em cima do Trump. Aí agora que ele está vendo que o caldo vai entornar, ele já vem falando, não, nós temos que ter uma, como é que fala assim, uma consulta igualitária. Como você quer ter uma consulta igualitária fazendo desse jeito? Por isso que eu falo que a hipocrisia chinesa é de matar. Aí muita gente, ai japonês, você vai ser muito radical. Não é questão de radicalismo, é o que é certo. Igual você vê, quando o Japão tentou intervir em relação a Taiwan ali, que o negócio estava ficando feio pra caralho, outro termo que não tem como explicar, a China mandou um foguete no mar do Japão. Ó, fala só, fica quieta aí que senão vai sobrar pra você. A China passou a perna no Japão. Não tem muito tempo que o Japão tinha feito um acordo com a China para poder. Eles tinham achado um veio novo, não é veio, né? Um poço novo de gás natural. Então, em colaboração Japão e China, eles iam extrair aquilo. O que a China fez? Foi lá, rapidamente ela construiu uma plataforma e ela está puxando tudo para ela, o gás natural. Passou a perna no Japão. A China falou que ia liberar as importações de frutos do mar do Japão de novo. Por quê? Porque ela teve acesso à usina nuclear de Fukushima ali, para ela fazer todos os estudos que ela queria em relação à água. Ela está fazendo tudo o que ela quer e ela não está liberando a importação. O que é isso? Fez roubo de dados, tá? A famosa espionagem industrial. E passou a perna no Japão. Esses dados que eu estou passando para você aqui, pergunta se alguém da mídia está passando para você. Alguém da mídia, quando aconteceu, soltou isso para você. E eu aqui, vendo as matérias, eu lembro. Muitas delas eu trouxe aqui no canal. Então, você vê que o tamanho da hipocrisia chinesa. Aí agora, continuando aqui, olha só. No dia 4, o governo Trump implementou medidas para impor uma tarifa adicional de 10% sobre as importações da China. É aquela velha história, que já tinha a tarifa da China, mais 10%. E a China anunciou medidas retaliatórias, como imposição de tarifas adicionais sobre o carvão, no caso de exportação para os Estados Unidos, o gás natural liquefeito e outros produtos para os Estados Unidos a partir do dia 10 de fevereiro. Então você vê que os Estados Unidos fez, a China fez logo atrás. Tanto que quando teve o problema disso, que o problema disso tudo que é? Que os Estados Unidos ainda não quer que o tráfico de fentanil vá para os Estados Unidos. Então ele quer que a China tome uma providência em relação a isso. Da mesma forma que é em relação ao Canadá, da mesma forma que é em relação ao México. Só que o México falou, não, nós vamos colocar mais soldados na fronteira. Beleza, então tá. Aí o Canadá concordou em fazer a mesma coisa. Então nós vamos colocar ali. Então aí os Estados Unidos falou, então tá, vocês vão colocar? Beleza. Então nós vamos congelar esse aumento de imposto por um mês para nós vermos o resultado. Só que a China não. No caso do Canadá, no começo também não foi. O Canadá já foi lá, meteu um voador de 2 pés ali, tá? Aí depois viu o que o México fez, aí deu um pouco mais de diplomata. Só que a China não. A China, a primeira coisa que ela falou, o problema do fentanil é do americano, não é nosso. Só que o tráfico de fentanil está saindo da China para os Estados Unidos. Então você vê o tamanho do problema, que é o tamanho da hipocrisia. Continuando aqui, eu faço esses adendos, só essa paralisação, eu faço esses adendos para as pessoas terem noção real do que está acontecendo, porque é muito fácil eu falar a matéria e sentar o pau, só que sem explicar o porquê. Eu não sou doido, como é que se fala assim? Ainda não estou rasgando dinheiro ou comendo cocô, como é que se diz? Existe um motivo? Existe um motivo. Tá? Por que você acha que muita coisa que as pessoas criticam ali, só que não tem uma base fundamentada para poder fazer esse tipo de coisa? E isso é perigoso pra caramba. Se é para criticar, tem uma base fundamentada. Se não, não. Tá? Não dá uma de doido, como é que se fala. Uma coisa que eu sempre venho também, né, defendendo aqui no canal.
O que é certo, o que é errado, é errado. Parece uma coisa besta, mas tem muita gente defendendo o errado. É como se fosse o poste fazendo xixi no cachorro, em vez do cachorro fazer xixi no pote. É umas coisas muito doidas hoje em dia, né? E é isso que eu tento defender aqui no canal. Meu, tá errado, tá errado. Vamos tentar ser um pouco mais diplomático e a gente tenta resolver a situação, né? Aí sim é um diálogo igualitário. A partir da hora, não, eu me eximo do meu problema. Eu levo o problema para você, mas eu me eximo do problema. Isso é o que é? Pô, a hipocrisia, né? Vamos lá. Em meio à preocupação com a troca de tarifária entre os Estados Unidos e a China, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Lin Jian, disse na coletiva de imprensa do dia 5 que a pressão e ameaças não funcionarão contra a China e mais uma vez criticou duramente a resposta dos Estados Unidos. Só que aí agora veio com essa ideia, né, da parte igualitária. Então você vê que eles falam, não, aqui tem bala na agulha, mas aí depois mixa para trás, né? Então ali, continuando, o que é necessário não são tarifas adicionais unilaterais, mas sim diálogos e consultas baseados na igualdade e no respeito mútuo, indicando sua intenção de resolver sua intenção por meio do diálogo, o que você sabe que com a China não resolve. Que a China promete Deus e o fundo ela não cumpre metade. Tá? Já trouxe outra proposta do Trump em 2020 que a China não cumpriu. Tá? No entanto, ele não deu uma data específica para a indicação do lado americano de que o presidente Trump e o presidente Xi Jinping manterão uma conversa telefônica. É lógico, não tem nada marcado. Não é? Vai dar o quê? Enquanto isso, em resposta ao anúncio do serviço postal americano de que suspenderia temporariamente as aceitações de pacotes da China e de Hong Kong, olha só que doideira, você viu que os americanos metem o pé também, né? Em conexão com as tarifas adicionais, a China disse: pedimos aos Estados Unidos que parem de exercer pressão indevida sobre as empresas chinesas e tomaremos medidas necessárias para salvaguardar resolutamente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas. Beleza. Você vê que eles estão falando isso, mas eles já estão metendo sanção no Google. Então é aquela velha história. Eu posso fazer o que eu quero, mas você não pode fazer o que você quer. O que você faz não é legal com o amiguinho, mas o que eu faço está em extremo direito. Então você vê o tamanho da hipocrisia chinesa? Por isso que eu falo para você, toma muito cuidado com o que você está defendendo. Às vezes você está defendendo um nego hipócrita, nego safado, tá? E tá achando que tá fazendo uma coisa certa. É igual no Brasil, vocês viram que o taxade ele quer aumentar, ele quer taxar de novo. Agora, não sei, em questão de 100 mil reais aí. Eu não cheguei a ver a matéria direito não, preciso me aprofundar. Mas vocês viram que o taxado ele já quer colocar uma outra taxa aí. O taxado está complicado. Ó, o jurídico mandou não falar isso, tá? É Haddad, me desculpe, o Haddad está complicado. Então tem que se tomar cuidado, pô, pra caramba. Tá? Putz, quase 20 minutos logo na primeira matéria, né? Tenso. Vamos pular aqui rapidinho, tá? Porque essa matéria aqui agora é o que seria a pauta principal do canal. Do vídeo agora, tá? Desse vídeo aqui. Tá? Tanto que saiu até na mídia. Tá? Deixa eu só aumentar um pouco aqui o volume, senão vocês não vão ouvir. Aí daqui a pouco fala assim, o japonês tá mentindo. Como acontece, tá? Vira e mexe, eu recebo uns troços desse, você tá mentindo. 7月に入って春闘が本格化します。こちら、今日発表された去年1年間の働く人1人当たりの給料の伸び率です。去年は 2.9% の増加、33年ぶりの高い伸びでした。ただ一方で、物価の変動を反映した実質で見てみると、0.2% の減少、これ3年連続のマイナスで、給料が増えても物価の上昇に追いつかない実態が見えてきます。こうした中、生活への影響がとりわけ大きいのが非正規雇用で働く人たちです。賃上げの波を広げることはできるんでしょうか? Tá bom, tia, senão você me quebra as pernas, pô. Porque o vídeo tem quase 4 minutos esse vídeo aqui, falando desse problema, tá? Para você que é um trabalhador efetivo de fábrica, isso não vai te afetar em nada.
Isso aqui afeta o que que é? Os trabalhadores temporários, Hakim Kaixá, né, part-time, arubaito e etc. Tá? Então se você trabalha em empreiteiras aqui no Japão, ou é um temporário, esse tipo de problema que está acontecendo aqui te afeta. E de forma direta, não é indireta, é direta. Mas para quem não é trabalhador direto de fábrica, já é o Shain mesmo ali, tá? Para ele não tem problema. Mas para quem é Keiako, Shain e outras pessoas, aí como é que faz o buraco mais embaixo? Então vem comigo aqui que eu já estou enrolando pra caramba. No ano passado, o valor total dos salários em dinheiro para os trabalhadores aumentou numa taxa de 33 anos. Mas isso não acompanhou o aumento dos preços, isso é óbvio. E os salários reais diminuíram 0,2% em comparação ao ano anterior, marcando o terceiro ano de declínio. Isso é óbvio. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu já venho praticamente esse tempo todo já falando, ó, não está acompanhando, o troço está errado. O troço não está dando conta. Fui criticado nessa época, bem no início fui criticado, falei assim, não, japonês, você não entende de economia não, você está falando besteira. Isso aí é mentira sua, que não sei o quê. Nossa, recebi uma enxurrada de coisas falando desse jeito. Hoje tá aí, por isso que eu falo, por isso que eu não aponto o dedinho, eu não brigo mais. Porque você vê que a verdade ela vem no pé, ela aparece. Então se você está sendo caluniado, dependendo, você não precisa sair gritando, batendo nos outros, não. Deixa que a verdade aparece. Aí, apareceu. Tá. Mas continuando. Nesse contexto, houve a ofensiva da primavera não regular. Esse não regular, o que é? São para os trabalhadores não regulares. No qual os trabalhadores de meio período e temporários se unem para reivindicar aumentos salariais. Por que está acontecendo? A inflação. A inflação não está acompanhando. Cara, assim, os salários não acompanham a inflação. Tanto que o EDA ele já avisou. Segundo semestre ele vai aumentar a taxa de juros no Japão. Quando? Segundo semestre? Não dá para saber. Só que ele já avisou que ele vai. Grande provavelmente vai acontecer. E ele falou que o Japão está num estado inflacionário. O retardado me levou 3 anos para falar isso. Porque não tem outra palavra para falar. Aí me veio um ministro das finanças aqui do Japão falando, o Japão está no estado inflacionário. Você também levou esse tempo todo para você ver isso? Apesar que não dá para me xingar o ministro agora, porque o ministro é novo, tá? Porque mudou, como falou o gabinete do Ishiba agora, tá? Que era do Kishida, mudou para o Ishiba. Então não dá para falar. Mas os caras falar esse tipo de coisa, falar que não, estamos no estado inflacionário. Porra, não precisava falar um troço desse. Isso é até ofensivo. Eu considero ofendido com um troço desse. Porque você falar isso para um parlamento, sabendo que a situação que está, pô, é aquela velha história. É igual aquela ideia que tem a caixa de ovo escrito assim. Aí na caixa de ovo está escrito assim dentro. Contém ovos. Se está escrito contém ovos, então você já sabe que tem procedência ali de alguém perguntar o que tem aqui dentro. Ou igual aquelas pessoas que tem aquele microfone de lapela, tá? Que era para você colocar aqui e prender em alguma outra parte, não. Ela segura na mão como se fosse um microfone de falar. Por isso que existe manual para isso. Até shampoo, gente do céu, existe manual para shampoo. A pessoa sabe que o shampoo é para lavar cabelo, a cabeça, não é para lavar o cabelo. Porque o shampoo é para a cabeça, não é para o cabelo exatamente. O cabelo é outro tratamento. Não, mas a pessoa vai lá e lava o cabelo. Não é o cabelo, é a cabeça. Por isso que existe manual até para shampoo. Eu tô falando umas coisas assim bem óbvias. Muita gente vai falar assim, pô, japonês, você tá agressivo, mas não é. Porque são coisas que, como é que fala assim? Teria que ser o normal, mas não é. Igual na caixa de ovos, assim, contém ovos. Pô, já sabe que tem ovo ali. Mas houve algum tapado para perguntar, meu, o que tem aqui? E chegou isso na gerência da empresa, que a empresa deve que colocar, ó, contém ovos. A mesma coisa o ministro falando. Estamos num estado inflacionário. Porra, desnecessário um troço desse, né? Mas continua. Desculpa, mas continuando. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar divulgou números preliminares do ano passado, tá, para a pesquisa mensal do trabalho, que abrange mais de 30 mil estabelecimentos comerciais com 5 ou mais funcionários no Japão. De acordo com o relatório,
O salário médio mensal, é uma média, tá? Médio mensal em dinheiro por trabalhador, que incluindo o salário base e horas extras, foi de 348.182 ienes. Diz a lenda, tá? Porque onde minha esposa trabalha não é tudo isso, não. Mas, continuando, né? E outras pessoas também que eu conheço não chegam no patamar desse, não. Tá? Mas, continuando aqui. Em um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. A maior taxa de crescimento em 33 anos. Em particular, os salários especiais com bônus aumentaram 6,9%. Agora você vê que agora houve um acréscimo do bônus. Tá? Ali de 66.192 ienes. A maior taxa de crescimento de dados comparáveis disponíveis desde 2001. Tá? Só que houve algumas matérias para trás que eu já me questiono essas, como é que se fala assim, esses comparativos. Teve umas matérias para trás aí que eles soltaram que o troço estava muito fantasioso. Tá? Mas, continuando. A repartição dos salários totais em dinheiro foi de 453.445 ienes para os trabalhadores de período integral, então aquele trabalhador, o efetivo da fábrica, e 111.842 para trabalhadores de meio período, ou, no caso assim, os temporários, tá? Que ambos os valores mais altos que as estatísticas começaram a ser coletadas em 1993. Mas você viu a disparidade? Eu vou ler para você ter uma ideia. E aqui já começa a disparidade. Por isso que eu falo para você, estuda japonês, pare de depender de empreiteira se for possível, porque você está perdendo dinheiro. Vou ler de novo. A repartição dos salários totais em dinheiro foi de 453.445 ienes para trabalhadores de tempo integral e 111.843 para os meio períodos e temporários. Então já deu para você ter uma ideia que caiu de 453 para 111 mil. É muita coisa, gente. Então você vê o quanto que as empresas lucram em cima de empreiteira. Isso que a empreiteira já come um pedaço do seu salário. Então o quanto que você não está perdendo. Você perde duas vezes em relação a um empregado efetivo dentro de uma fábrica. No entanto, a taxa de aumento dos preços alta foi de 3,2%, e os salários reais, que refletem a flutuação dos preços, diminuíram 0,2% em comparação ao ano retrasado. Esse é o terceiro ano consecutivo que os salários reais caem abaixo do salário anterior. Isso é óbvio. Não precisava nem falar isso. Mas continuando. Além disso, os números preliminares de dezembro do ano passado também foram divulgados. Só que eles não divulgaram assim, tá? Porque não saiu nenhuma tabela, nenhum prospecto para nós da mídia. Assim, eu pelo menos não vi, tá? Então, eles falam que saíram, mas eu pelo menos não vi nada. Então é estranho pra caramba. Eu é que eu acompanho todos os dias, tá? Só não acompanho sábado e domingo. Sábado e domingo eu tiro assim, não, meu dia de folga, largo pra lá. E realmente eu não olho, mas de segunda a sexta eu tô ali. Firme e forte. Mostrando os salários totais em dinheiro aumentaram 4,8% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. E os salários reais também aumentaram 0,6%, isso no caso de dezembro. Os números preliminares dos salários reais em novembro do ano passado mostraram um número negativo, mas os números finais subsequentes mostraram um aumento de 0,5%, marcando em 2 pontos os meses consecutivos crescentes no positivo. Você vê que não fez muito sentido, tá? Essa parte. Como é que o negócio aumenta e cai assim? Você vê que não faz muito sentido o negócio. E aqui eles colocaram aqui, só que eles não colocaram que esse aumento houve ali por causa do acréscimo do bônus. É isso que me deixa muito azedo. Eles colocam os prospectos, só que eles não colocam o porquê daquele aumento. Mas o porquê desse aumento, o que é? É os bônus. Tanto que no ano passado saiu 2 matérias falando sobre isso. Só que aí depois eles falaram, nós não sabemos se esse aumento vai se sustentar por causa do bônus.
Aí depois deram a desculpa. Por isso que eu falo que o governo ele quer se promover de qualquer maneira. Só que ele não explica ali tintim por tintim. E nisso, quem não entende, acha que aquilo ali é a maior maravilha do mundo, sendo que ele está sendo passado para trás. Mas continuando aqui. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar comentou: embora os salários tenham continuado a crescer em uma taxa alta devido aos efeitos das ofensivas trabalhistas da primavera, os preços permaneceram altos e os salários reais caíram por 3 anos consecutivos. Óbvio, porque o governo não tomou conta do câmbio. Ele tinha que ter tomado conta do câmbio, ele não tomou. O governo estava tomando medidas impopulares que estava derrubando. E nisso ele mandava dinheiro para fora em vez de fazer investimento dentro do Japão. Então o que você acha que acontece com o mercado? O mercado é aquilo que eu já falei. É você e eu, as outras pessoas, o amiguinho do lado, etc. Tudo que reflete o mercado. E terceiro, mercado externo. O mercado externo está uma porcaria também, não compra do Japão, e o Japão querendo mandar dinheiro para fora, etc. Olha a última do ministro da Defesa do Japão. Ele vai dar 30 veículos do Japão para a Ucrânia. 30 veículos? Já dá para você ter uma ideia o quanto que o Japão não vai gastar de dar coisa para a Ucrânia, sabendo que aqui dentro está aí, ó, o povo se lascando. Eles só fazem medidas, né, políticas para nicho, não é para o Japão inteiro, para todas as pessoas do Japão, eles fazem nichado, depois eles querem que a economia cresça. Mas não tem como uma economia crescer se você faz uma política nichada. É burrice. É igual ter um canal no YouTube. Tá? Só que aí já entra um pouco mais... um buraco um pouco mais embaixo. Porque se você tem um canal no YouTube, se você tenta fazer uma coisa muito genérica ali, para você crescer, você vai atrair uns, aí na hora que o outro começar a ver uma pauta que ele não gosta, ele vai sair, vai ficar que ele cresce, sobe e desce, né, nos números ali do YouTube. Se você fazer ele nichado, você vai crescer menos, mas você vai ter uma constância. Mas se você abrange mais, você pode ter um crescimento maior, mas em questão de, como é que se diz? Muito oscilante. Porque vai entrar um, sai outro. Por isso que eles falam que, ó, faça uma coisa mais nichada no YouTube, etc. Mas você vê que na questão do governo, essa parte mais nichada não resolve. Porque é uma parcela muito pequena da população. Em relação ao todo. Então é complicado pra caramba. Então, continuando aqui. Desculpa com esse frio que veio, com essa nevasca que veio, zoou a garganta. Repetindo aqui, embora os salários, no caso o Ministério do Trabalho do Japão comentou, embora os salários tenham continuado a crescer numa alta taxa devido aos efeitos da ofensiva trabalhista de primavera, os preços permanecem altos e os salários reais caíram, tá? Por causa desses motivos que eu acabei de dar. Então, não é nem tanto por causa das ofensivas ali que não cresceu tanto. É o próprio governo que ele jogou esse estado inflacionário no Japão. Ele forçou esse estado inflacionário. Que eles vivem falando, nós temos que sair da deflação. Como se a deflação tivesse sido horrível para o Japão. Mas foi a época que o Japão mais cresceu. Foi quando teve o estado deflacionário no Japão. Para quem não sabe, a deflação ela valoriza o dinheiro. E a inflação ela desvaloriza o dinheiro. Quem tiver dúvida do que eu estou falando, é só dar uma pesquisada. Tá? Mas isso aí, qualquer escola econômica fala esse tipo de coisa. Só que eles usam que a deflação é ruim, porque não incentiva o crescimento. O crescimento que é? Da inflação. Por que o governo ele gosta muito de inflação? Porque na hora que o consumo está muito alto, o governo não, para lá que o consumo está muito alto, tá? A coisa não está legal aí por aí, vamos meter uma inflação. Pá! Aí joga uma inflação para conter o consumo. Na hora que conter o consumo, as pessoas param de, como é que se fala assim, de comprar por causa da inflação. Qualquer escola econômica fala esse tipo de coisa, tá? Conteve o consumo desenfreado, para não ter crescimentos desenfreados, não ter altos crescimentos, como se o crescimento fosse ruim,
Porque você vê que na época que a China estava crescendo a passos largos, estava um alvoroço todo no mundo. Agora que a China está crescendo 4 alguma coisa, 5 alguma coisa, muito pouquinho, tá todo mundo falando, houve desaceleração. Claro, a China crescendo não sei quantos aí, 10%, 15% aí. Aí agora dá uma diminuída para 5%, lógico que desacelerou. Só que nisso traz problema para todo mundo, porque com aquele crescimento acelerado, a China comprava muito de todo mundo, do resto do mundo. Agora a China não compra quase nada do resto do mundo. Compra assim, menos coisas. Então nisso desacelerou as outras economias, incluindo o Japão. Então você vê que eles falam que a deflação é ruim por causa disso. Só que nos moldes reais, a deflação ela valoriza muito a população, principalmente a população mais carente, a população mais pobre. A deflação ela ajuda muito, enquanto a inflação ela detona. Aí o que acontece? Aí aconteceu ali, tá? Caiu o consumo. Aí, na teoria, o governo vai lá, controla a inflação, aí o consumo volta a subir. Isso é na teoria, mas você vê que nunca aconteceu. Os governos nunca conseguem controlar a inflação. Você vê os Estados Unidos agora, o que está passando? Você vê as medidas que o Trump está tendo que fazer. São medidas totalmente impopulares. Mas ele está tendo que fazer alguma coisa, porque é o país dele, ele valoriza aquilo. Nada mais. Eu acho esse tipo de coisa errado? Não, ele está lutando pelos interesses dele. Não sou hipócrita. A mesma coisa. Eu tenho o interesse aqui do canal, eu vou lutar pelo interesse do canal. Você tem o interesse da sua família, você vai lutar pelo interesse da sua família ali. Pô, o que tem de errado nisso? Né? Eu vou sair prejudicado. O problema é teu. A mesma coisa, se eu sair prejudicado, o problema é meu. Por isso que eu sempre falo, estude, monte um negócio, ou invista em parte de ações, né? Ou invista na parte, como é que se fala assim, de ações, ou seja, renda fixa, renda variável, mas invista, faz alguma coisa, não fique parado, só de cerveja, pagode e churrasco, porque se ficar nisso, tu vai ficar para trás. Mas, continuando aqui, tá? Com a queda dos salários reais, o impacto na vida das pessoas é particularmente grande, tá? É a partir daqui, eu gostaria que você prestasse um pouco mais de atenção. Porque a partir daqui já começa a falar dos irregulares, mas de uma forma um pouco mais direta, tá? O quanto você está tendo de perda no seu salário aqui no Japão. De acordo com a pesquisa básica sobre estrutura salarial do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, a diferença dos salários médios mensais devido ao tipo de emprego, quando as estatísticas começaram a ser coletadas, era de 318.500 ienes para os trabalhadores regulares. Então, os trabalhadores regulares, naquela época, quando eles começaram a fazer a coleta nos dados em 2005, tá? Isso em 2005. Era de 318.500 ienes. Para 198.400 ienes para os trabalhadores não regulares. Então, os não regulares incluem o quê? Empreiteiras, part-time, arobaito e outros. Então, você vê que se você não entrar direto numa fábrica ali, você está perdendo muito dinheiro. Nesse caso, de 318 mil, você está ganhando só 191 mil. Ou seja, você está perdendo 60% de acordo com a matéria. Então já dá para você ter uma ideia o quanto como é que fala assim, o seu esforço não é valorizado aqui no Japão. Então não vai achando que aquelas, como é que fala assim, que todas as medidas que o governo tem, tá, de proteção ao trabalhador, isso vai incluir você, porque não vai. Porque a grande maioria dessas medidas que vão proteger o trabalhador de tempo integral ali, o trabalhador efetivo da empresa, não os meio período, não os temporários. Mas continuando.
Desde então, a tendência de queda continuou. Tá? E no ano passado, funcionários regulares recebiam 336.300 ienes, enquanto os funcionários não regulares receberam 226.600 ienes. Então você vê que é 100 mil, praticamente 110 mil a menos, ou cerca de 67% do valor dos funcionários regulares. Olha o quanto você está deixando de ganhar aqui no Japão. Isso incluindo eu. Eu trabalhei muito tempo aqui como trabalhador temporário. Então, quanto que eu não perdi também? Tá? Então já dá para você ter uma ideia. Que vale muito a pena você chegar a estudar um japonês ali e tentar se efetivar na firma. Ah, japonês, eu tenho mais de 5 anos, eu sou aquele trabalhador, aquele famoso... O trabalhador que não pode ser demitido assim. Beleza, não há problema, mas tente se efetivar, que você vai ganhar bonificações, você vai ganhar acréscimo do salário, etc. Porque você vê que é uma diferença de 100, igual no caso aqui. Dá 100, não dá 110 mil, dá 109 e alguma coisa ali, uns quebrados. Mas, pô, 100 mil de diferença é muita coisa. Você vê que 100 mil de diferença. Você vê que tem gente que dependendo trabalha e não ganha 100 mil de salário líquido. Não ganha no Japão, dependendo da situação de onde que ele trabalha, não ganha 100 mil de salário líquido. Então você vê que a diferença é gritante, a discrepância é muito alta. Por isso que eu falo para você, começa a dar valor a você aqui, porque você vê que eles estão te roubando na cara dura. E você está consentindo com isso, mas é aquela velha história, é falta de preparo. Então, nesse ponto, é aquela velha história. A ignorância é uma bênção. Não é a ignorância da pessoa ser ignorante. É aquela ignorância de falta de conhecimento. É justificável? Totalmente. Mas permanecer no erro que é o complicado. Então, se nós sabemos esse tipo de dados, que o próprio governo está soltando esse tipo de dados, você já sabe que a coisa não vai melhorar. Então, se você não fizer alguma coisa para você melhorar, o governo não vai. Por quê? Olha só, o Ministério do Trabalho do Japão diz que, embora a diferença salarial entre homens e mulheres tenha se tornado um problema, os salários das mulheres, que representam quase 70% dos empregados não regulares, têm aumentado. E a diferença salarial entre empregados regulares e não regulares parece estar diminuindo devido a aumentos significativos no salário mínimo. Mas estar diminuindo não quer dizer que esteja acontecendo. Esse é o grande problema. Nesse contexto, a ofensiva trabalhista não regular da primavera, no qual os trabalhadores de meio período e temporários de diferentes locais de trabalho estão se unindo para exigir aumentos salariais, que começou novamente esse ano. É o que começa, como eles falam, ofensiva trabalhista da primavera, é quando tem as negociações do sindicato ali com as empresas na primavera. Por isso que eles falam ofensiva trabalhista. Tá. No ano passado havia mais de 21 milhões de pessoas trabalhando em empregos não regulares no Japão, representando 36,8% da força do trabalho total. No dia 5, 50 pessoas se reuniram na frente da Federação Empresarial do Japão, o Keidarem. Tá? Então, o Keidarem é o maior grupo lobista do Japão. O Keidarem, ele dando entrevista, você já sabe que está fazendo lobby para algum canto. Porque o Keidarem não dá entrevista à toa. Tá? No bairro de Chiyoda, em Tóquio, pedindo que as pessoas ouvissem as vozes dos trabalhadores não regulares que recebem salários baixos e têm condições precárias. Que é o caso de muitos de nós aqui, né, trabalhadores de empreiteira. Que vão falar a verdade, que tem muito local aí que você trabalha que as condições são horríveis. Pô, eu já trabalhei em cada local que deu me livre. A ofensiva trabalhista da primavera dos trabalhadores não regulares é uma iniciativa que começou há 2 anos, então você vê que é novo, tá? E este ano marca seu 3º ano. Este ano, 28 sindicatos nos quais os indivíduos podem se filiar e se uniram para exigir aproximadamente de 40 mil trabalhadores não regulares consigam sobreviver em seus locais de trabalho e exigem um aumento salarial uniforme de pelo menos 10%,
alegando que os preços altos e outros fatores estão dificultando a sobrevivência em comparação aos funcionários regulares e que a diferença entre eles precisa ser corrigida. Isso nunca vai acontecer, mas se já tiver um aumento já é lucro. Tá? Até porque as empresas elas optam pelos trabalhadores temporários e irregulares por causa disso. A mão de obra é mais barata, não tem tanto dor de cabeça burocrática na parte trabalhista. E acabou. Ela mantém o mínimo que o governo mantém, que é por lei, de funcionários ali, e todo o resto ele terceiriza, porque vai dar muito menos dor de cabeça, né, na parte trabalhista para ele. A firma quer crescer, ela não quer ter dor de cabeça. Então ela vai fazendo esse tipo de coisa. Tá? Tanto que houve a construção daquela fábrica grande da TSMC, em Kumamoto. Hoje está aquele dilema lá da parte de fornecimento para a TSMC. Não é todas as empresas que estão conseguindo migrar para lá. E aí? Ó, tá. Por causa desse tipo de problema também. Tá? No ano passado, aproximadamente 40 mil pessoas de 20 sindicatos participaram e enviaram solicitações a 117 empresas, exigindo um aumento salariais geral de pelo menos 10%. Como resultado das negociações, 70 empresas conseguiram aumentos salariais, com os aumentos médios de aproximadamente 3 a 4%, de 3 a 4%. Você viu, né? Então você vê que nem toda demanda é ouvida, porque existe aquela realidade da empresa também. Porque não adianta você querer forçar a empresa e a empresa quebrar e ficar todo mundo desempregado. É burrice. Tá? Então, com esse aumento do dólar, problema das commodities e etc., estragou muito as empresas. E principalmente o Japão, que estava acostumado a fazer a alavancagem com zero de juros, agora com a taxa de juros alta e subindo cada vez mais, isso vai piorar cada vez mais. Então assim já dá para você ter uma ideia que a situação está ficando muito precária pro lado de cá. Isso só tende a piorar. Tá? O Comitê Executivo da Ofensiva da Primavera dos Trabalhadores Não Regulares planeja avançar nas negociações por meio de greves, quando apropriado, alegando que os aumentos salariais para os trabalhadores não regulares não acompanham os aumentos de preços, dificultando a vida deles, impedindo a eliminação da disparidade com os funcionários regulares. Isso nunca vai acontecer. Vai ter um aumento, igual como teve aqui. Tá? Eles vão pedir 10, vão ganhar 2 ou 3. Nesse caso teve 3 e 4 aqui. Tá? Enquanto algumas outras empresas não vão dar aumentos. Isso é, como é que se fala assim? É normal disso acontecer, sim. Porque, como é que se diz? A situação não está legal. Nós temos que ver todo mundo. Não adianta querer taxar muito, como é que fala assim? O empresário, porque se ele fecha as portas é pior. Aí aquela pessoa que estava reivindicando alguma coisa não vai ter nada. Então tem que chegar no meio termo, tem que chegar num certo ponto, mas sem hipocrisia. Tá? O negócio tem que ir na manha, sim. Tá? Só para finalizar essa parte aqui. Em relação à disseminação da ofensiva trabalhista, né, Kent Kanda, economista sênior do Instituto de Pesquisa Daiwa, né, que é versado nas tendências salariais do Japão, destaca o seguinte: os aumentos salariais de amplo alcance, incluindo não apenas funcionários regulares, mas também os não regulares, levarão aos aumentos de consumo e serão de grande importância para a economia japonesa como um todo. Isso é óbvio. Tá? É desejável que os trabalhadores não regulares, que estão numa posição mais fraca em relação às empresas, estejam achando mais fácil exigir aumentos salariais. Mas existe uma grande necessidade de fortalecer a tendência de aumentos salariais, falando mais abertamente. Falou e não disse nada. É um bosta também, tá? Mas então já dá para você ter uma ideia que a coisa não é legal. Você vê que nem economista não está conseguindo saber o que falar. Tá? Mas já dá para você ter uma ideia que a coisa não está legal no Japão. Vai falar do salário mais abertamente? Isso é óbvio, pô. Não está inventando a roda. Infelizmente não vou conseguir colocar todas as matérias, tá? Vamos colocar só aqui a da Toyota, a do benefício aqui e a da energia geotérmica vai ficar para outro vídeo, tá? Infelizmente.
Acho que não vai dar nem tempo de colocar esse da Toyota, mas vamos acelerar aqui. Os resultados financeiros do grupo Toyota do período de abril a dezembro do ano passado mostraram um declínio no lucro operacional. Então você vê que caiu. Tá? O que representa lucro do seu negócio principal pela primeira vez em 2 anos devido à queda das vendas no Japão devido a problemas de fraude. Você vê que ainda continua com essa falácia. Tá? No entanto, em relação às perspectivas no desempenho empresarial para o ano fiscal, a empresa espera a receita operacional que corresponde às vendas atinge um recorde de 47 trilhões de ienes, tá? Devido aos aumentos de preços, aos efeitos do iene mais fraco. A Toyota anunciou que os resultados financeiros para todo o grupo, para os 9 meses de abril a dezembro do ano passado, mostraram que a receita operacional, que corresponde às vendas, teve um aumento de 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 35 trilhões 35 milhões 6.735 mil ienes, já o maior valor resultado para esse período. No entanto, o lucro operacional, que representa o lucro do negócio principal, caiu 13,2% em 3,694 trilhões de ienes. A primeira queda em 2 anos. Aí eles falam que foi por causa da fraude ali, etc. É uma queda na venda na América do Norte, após o recall de alguns modelos, e maiores investimentos em melhoria de condições de trabalho e pagamentos de fornecedores que estão arcando com os custos trabalhistas mais altos. É aquilo. Deu aumento de salário, custos de aumentos de trabalhistas mais altos. Por quê? É aquilo que eu falei. O aumento de salário em si não é o problema é a carga tributária que vem por trás. Se o governo tirasse essa carga tributária que tem por trás, era uma coisa, mas o governo, em vez de tirar, não, ele coloca mais. Então fica difícil para as empresas darem aumento de salários, devido à carga tributária. E ele sabe que ele precisa daquele funcionário ali. Porque se tirar um, vai fazer falta. E isso vai comprometer toda a cadeia produtiva. Mas, e aí, né? Então, o lucro líquido aumentou 3,9%. Eu não sei como. Tá? Então você vê que tem uns números assim meio discrepantes. Se houve uma queda no operacional, como é que aumentou o líquido? Só tem uma justificativa para isso. Ele cortou despesa. Fato. Mas se ele cortou despesa, da onde que ele cortou despesa? Uma das despesas que ele cortou, o que é? Paralisando as linhas de produções. Vocês lembram? Que já tem há 2 anos que a Toyota ela inventa umas paralisações do nada. No ano passado, ela teve uma época que ela falou assim, deu problema na rede da Toyota, mas foi em todas as Toyotas do Japão. É um troço que não faz sentido, porque uma empresa do tamanho da Toyota não tem uma rede de backup. Não faz sentido um troço desse. Até supermercado de esquina, dependendo, já tem uma rede de backup. Porque se der problema nos caixas, ela não consegue vender. Então ela precisa ter uma rede de suporte ali, porque se der problema, entra-se essa rede de suporte, ela continua trabalhando. Faz sentido um negócio desse? E a rede, no caso da Toyota, paralisou a Toyota inteira. Então significa que todas as Toyotas do Japão estão ligadas num lugar só que não tem backup. Porra, que TI tensa é essa? Não faz sentido, tá? Por isso que eu falo que tem muita coisa que a Toyota está fazendo ali, tá? Que ela faz essas paralisações para ter esse corte de despesa. Porque se ela paralisa praticamente o grupo inteiro, Toyota, no Japão, quantas pessoas estão deixando de trabalhar naquele dia? Então, quanto de despesa ela não está deixando de ter com luz, água, funcionário e outras coisas? É bem grande, né?
Então já dá para você ter uma ideia que muitas das paralisações ali, é golpe, tá? Como é que faz assim? Aquela corte de serviço. Aí continuando aqui, tá? Junto com o anúncio dos resultados financeiros, a empresa também revelou o plano de investimento nos Estados Unidos e na China, dizendo que os Estados Unidos, as remessas começarão em abril, tá? Para sua fábrica de baterias no estado da Carolina do Norte. Na China eu não sei o que ele vai fazer, porque a China ele falou que ele estava perdendo espaço, ele estava pensando em sair fora, agora já está falando de fazer investimentos lá, não dá para entender, né? Essa será a primeira vez que a Toyota produzirá baterias nos Estados Unidos e espera-se que crie 5.000 novos empregos lá. Por que não cria aqui no Japão para criar 5.000 novos empregos no Japão? Não, cria lá. Devido a isso também a política do Trump. Então se a Toyota quer pagar impostos mais baixos, tem que criar lá. Foi o que o Trump já falou. Quer pagar imposto baixo? Cria aqui. Por que o Japão não faz a mesma coisa? Eu já venho falando esse tipo de coisa há mais de 3 anos. Por que o Japão não cria esse tipo de coisa aqui no Japão? Não. Os tontos dos primeiros-ministros preferem dar dinheiro para os países lá de fora do que criar alguma coisa aqui dentro. E tá nisso. Além disso, na China, a empresa anunciou oficialmente que estabelecerá uma empresa em Xangai para produzir veículos elétricos e baterias para sua marca de carros de luxo Lexus. É doido, vai querer bater de frente com a BYD, né? É doido pra caramba, né? Mas continuar. Não espere bons resultados disso, tá? Porque os carros da BYD, eu tenho visto aí, estão fabulosos. Pô. Eu mesmo, se eu pudesse ter um, eu teria. A Toyota será a única investidora do projeto com produção prevista para começar em 2027, com a meta inicial de 100.000 unidades por ano. Então você já sabe que a Toyota já tem um carro elétrico aí, tá? Que já vai sair para começar ali para 2027. Então tem muita coisa aqui e eu vou parar por aqui, tá? Porque ainda tem a parte de eletrificação, no caso seria um briefing sobre o resultado financeiro sobre os carros elétricos, né? Acreditamos que para fazer progresso constante com a eletrificação, inclusive em termos de redução de emissão de dióxido de carbono, mas cabe aos clientes escolher o tipo de eletrificação. Queremos ser capazes de acomodar tudo, desde carros elétricos a bateria, veículos híbridos e veículos a hidrogênio. Então você vê que a Toyota está tirando para tudo quanto é lado e não está emplacando nada no mercado. Esse é o grande problema. Aí está continuando a falar sobre o briefing. Aí, de acordo com o briefing dos resultados financeiros, o vice-presidente executivo da Toyota, Yoichi Miyazaki, disse em relação aos declínios nas vendas do Japão em outros países afetados pela fraude da certificação. Os veículos de produção também diminuíram em comparação ao ano fiscal, mas o fato de termos feito esforços tão significativos para melhorar é a prova dos esforços unificados feitos pelos funcionários, fornecedores e revendedores. Os funcionários não têm muita escolha, né? É aquilo lá e aquilo, tá? Mas você vê o tamanho da falácia. Conseguimos estabilizar uma produção até final do ano passado, de janeiro a março. Poderemos continuar a produção estável no ritmo um pouco mais de 14.000 unidades por dia. Olha aí. Então já viu que eles têm, como é que fala? Aqui tem muita coisa, ainda não dá para continuar, tá? Porque senão vai ultrapassar a 1 hora de vídeo. Mas você já viu que não espere grandes coisas da Toyota. Tá? Você vê que eles falam muita coisa aí, mas não dizem nada também. É complicado pra caramba. Então, como análise de, como é que fala assim, de perfil de informação, não estão dizendo nada. Tá? Infelizmente, só estão falando, não estão dizendo nada. Só estão falando que vai dar tiro para tudo quanto é lado e aonde que acertar é lucro. Tá? Igual os 3 tipos de carro que eles falaram. Tá? Mas eu espero que essa matéria da parte dos salários te ilumine um pouco, te incentive um pouco a você estudar ou você fazer alguma coisa por você. Porque você vê que a sua queda salarial no Japão vai ser cada vez maior aqui, tá? De acordo com os tempos. Você vê que começou com 60%, já está com 67%. Então você vê que só está piorando, tá certo?
E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? Me desculpe essa coisa feita nas coxas no final, para poder acelerar um pouco o vídeo, mas não deu, tá certo? E eu vou ficando por aqui e Maido!